Olá, boa noite, galera. Olá, boa noite a todos. Com imensa gratidão que estou aqui hoje para mais uma live, ou seja, a primeira live, né, que nós estamos fazendo aqui do ano na página da Topofert. E gostaria de agradecer a todos que compartilharam. É um assunto muito interessante que nós vamos tratar hoje, né? Que é sobre o manejo integrado de pragas. Sabemos que o manejo integrado de pragas, ele surgiu quando? Começou com muito uso de agroquímicos, foi a partir da Segunda Guerra Mundial, lá na Revolução Industrial, onde se buscou aumentar a produção de alimentos. Então não é um assunto novo, mas é um assunto pouco explorado ainda. Então tem muita coisa a ser estudada e hoje a mestre, né, engenheira agrônoma Juliana Fazan vai estar falando um pouco com a gente sobre isso. Ela já está na sala, já vou convidar ela para se apresentar para vocês. Ela trabalha especificamente com isso, com MIP na agricultura, e compartilhem com os amigos aí para que venham participar da live. Deu o aviãozinho aí, já estamos aqui já. A Juliana já está aqui com a gente. Já vou convidar ela para participar. Vamos lá. Então convidem os amigos, venham tirar todas as suas dúvidas, né? Que é um assunto bem interessante, é um assunto totalmente promissor. E sabemos que a gente precisa aumentar a produção por unidade. E isso é possível com o manejo correto de agroquímicos. Olha lá, a Ju já tá aí. Vamos lá, Ju. Boa noite. Opa! Boa noite! Tudo bem? Eu tô, e você? Tudo bem, graças a Deus também. É um prazer imenso estar com a Ju aqui hoje, né? A gente, na verdade, não se conhecemos ainda pessoalmente, mas se Deus quiser, logo estaremos, né, se conhecendo, nós estamos próximas. E temos alguns alunos em comum, então foi muito interessante. A gente começamos a ver, eu falei, nossa, que bacana. Falando bem da Ju, eu falei, não, vamos juntar então aí, né? Porque a gente tem que ter parceiros bons desse jeito do lado da gente, que apoiam o nosso serviço. Então, eu achei muito interessante. É um prazer imenso, Ju. Parabéns pelo seu trabalho que eu venho acompanhando. E obrigado por estar aqui com a gente, né, nesta noite, compartilhando um pouco do seu conhecimento. Eu vou passar a palavra para você se apresentar, para quem não conhece ainda, né? Então, seja bem-vinda. Passo a palavra para você se apresentar. Boa noite, pessoal. Boa noite, prof. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Como você contou, eu estou trabalhando já há 5 anos com MIP, especificamente MIP. Me formei na UEL, sou cria de lá, fiz meu mestrado lá, não consegui sair, estou no doutorado no último ano também lá. Então, desde a graduação, eu estou trabalhando com pragas. No Senar, eu estou desde 2016, então a gente está atuando aí nas safras de soja e de milho, treinando produtores e estudantes em MIP, inspetores de campo, que é o que a gente chama, né? E é muito gostoso, gente. Eu sou apaixonada nos insetos. E, entomologia é incrível. É demais, gostoso. é sério. É muito legal quando a gente gosta do que faz, né? Então é gratificante. Eu até falo para os alunos, né, Ju? A gente tem que primeiro escolher uma coisa que goste, que depois vai ser, a gente não vai nem trabalhar, né? Vai ser um hobby aquilo. Nossa, vai ser encantador. Você vai para o campo, você vai falar, ai, gente, que delícia. Olha esse bicho, vem que ver o que ele tem. É muito bom, é muito gostoso. Eu gosto realmente disso. E é o que eu falo para todo mundo que vem me perguntar sobre mercado de trabalho, prof. Você tem que saber o que você quer. Se você não souber o que você quer... Exatamente. Aonde quer chegar, né, Ju? O que você gosta? Não adianta querer fazer igual eu brinco agora. É bonito o agro, né? A Juliana também é engenheira agrônoma, assim como eu também sou. E às vezes, eu até brinquei de ética profissional esses dias, porque a gente vê lindo. Parece que todo mundo agora quer tirar foto no agro porque é bonito. Mas não é porque gosta daquilo que tá fazendo, né? Tipo, usa o agro, até eu brinquei, né? Eu falei, brincando não, e a realidade a gente vive. Vem denegrindo o agro também, algumas imagens desse tipo, porque o agro não é bem isso. Eu falo, quem realmente é do agro,
usa, você não vai ver essas coisas, né, de outro mundo. Vai estar lá de chapéu, vai estar de camisa, não vai estar nada de roupa vulgarizando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, que vem crescendo aí. Mas é uma profissão muito linda, realmente. E encantador porque é várias áreas, né? Você vai indo, cada um para um lado aí, é gigante a hora que a gente abre dentro da graduação. E a gente vai vivendo esse mundo aí que são várias áreas, é totalmente, então, ela é muito gratificante, é muito lindo a gente viver essa agronomia. Então vamos para o assunto, gente. Já apresentamos um pouquinho, né? Vamos falar de MIP, que a Juliana está animada para falar um pouquinho dos insetos para nós. E essa noite eu vou mais também aprender com vocês aí, com todos aí. Deixem as suas perguntas. E vamos lá, então. Para a gente começar, gente, até quando eu estava conversando com a Juliana, o que é o MIP? Tem alguns que confundem, né, Juliana? É um sistema orgânico, é um sistema biológico, mas na verdade, o que é o MIP? Que já é estudado faz tempo, mas não é muito utilizado. Não, agora a gente está vendo a total necessidade de aplicação desse recurso, né? O MIP, pessoal, ele surgiu na década de 60, não é novo. Ele é velho. Só que o que tem acontecido ultimamente? A agricultura 4.0 está aí. O custo de produção hoje, se vocês pegarem para conversar com um produtor da nossa realidade aqui do Paraná, eu trabalhei um tempo lá em Sorriso, é totalmente diferente. A nossa realidade aqui é, o pequeno produtor hoje, ele é engolido pelo grande produtor, que tem como comprar as terras, porque o custo de produção é muito alto. Então, o que vem acontecendo? O campo está mudando. Quanto mais a gente puder utilizar os recursos que a gente tem de forma mais eficiente, é aí que você está acertando para o produtor. É aí que você está conseguindo mostrar para ele uma nova realidade. Então, o MIP, quando eu vou falar, apresentar para o produtor o que é o MIP, na cabecinha dele ele pensa assim, ai, o que essa doida tá falando? Vamos produzir orgânico. Não é isso. Para a gente produzir em escala comercial, para alimentar todo mundo que tem no planeta, a produção orgânica não dá. É um mercado ótimo ali, um nicho de mercado que existe, mas o MIP não é isso. Não é um controle biológico. O que é o MIP? Nós utilizamos o MIP, a ferramenta MIP, o programa MIP, para utilizar inseticida na hora certa. Ao longo desses anos, o que acontece? Eu tenho áreas que nós tiramos com 0 aplicação. Lagarta, perceber, 0. Só que eu tenho áreas que a gente faz 4. Ai, Juliana, mas que loucura! Como você faz 4? Você não está fazendo MIP? Eu tô, mas a população da minha praga me pediu para controlar ela. Ela está me falando, eu estou monitorando e ela está pedindo para que isso aconteça. Então, não é um manejo orgânico, não é um manejo biológico. A gente utiliza uma ferramenta biológica dentro do programa do MIP, mas é sim um manejo com inseticidas. Se nós tivermos a oportunidade de utilizar um inseticida biológico, um inseticida que é mais seletivo, pensando ali em lagartas, ou até mesmo um controle biológico pensando em percevejo, que é a vespinha, perfeito. Caso contrário, chama a Colômbia e vamos passar veneno, porque é o que pede. É um monitoramento, é isso. Isso. E é bem interessante, né, comentando agora, se a gente puxar nas pesquisas, o nosso Paraná e o Goiás estão na frente nos estudos com MIP, né? Então a gente se orgulha com isso, a hora que fala aí, o Paraná tem essa aí, o segundo maior produtor de soja, mas ó, a gente está utilizando o MIP, gente, então vamos se orgulhar disso aí, que nós estamos utilizando menos agroquímico, né, Ju? Exatamente. E quando a prof fala isso, o que acontece? O que tem mudado aqui, né, no Paraná? Hoje, antigamente, quem fazia esse trabalho de MIP era a Emater, agora o IDR, né? A Emater fazia todo esse trabalho. Como eles faziam? Eu passei um tempo fazendo um estágio com o Alcides. Sou apaixonada no Alcides. Me ensinou muita coisa, porque eu fui viver com ele no campo isso. Na minha época de graduação, eu já sabia o que eu queria, que era isso. E o que acontecia? Ele conseguia atender 2 áreas, 3, porque eles têm outras coisas para fazer. O Senar, que é da onde eu faço parte, ele vem de uma forma diferente.
Então, ele vem treinar o produtor, ele vem treinar o estudante, ele vem preparar eles para que quando eu não estiver mais lá cobrando, vamos monitorar. Foi monitorar lá essa semana? Voltou a monitorar depois que eu fui embora? Para que ele tenha esse hábito e ele continue fazendo. E aí o que a gente entra numa discussão ali que é muito interessante. Eu recebo mensagem de produtor que eu treinei em 2016, falando assim no final da safra: Ju, você não sabe. Deu, o que foi? Tirei sem aplicar nada. Você tá brincando? Não, aqui ó. E manda foto do caminhão, você tá vendo? Não tem nem percevejo aqui na minha área mais. Mas é porque a mente dele já mudou. Então, essa chegada, né, no produtor, de chegar e apresentar para ele o que é um MIP, é muito difícil, é muito complicado. Então, a gente precisa ir com cautela. Às vezes você vê aí, ai, que eu faço MIP. Gente do céu, às vezes nem sabe o que está falando. Outra coisa que pode estar aí passando na cabecinha de todo mundo que está assistindo: MIP é para aumentar a produtividade. Negativo. Nem sempre você aumenta a produtividade. Geralmente o que acontece é que você tem a mesma produtividade da tua área, testemunha com a área de MIP. Não mudou nada. Mas não vem para incrementar a tua produtividade. É diferente. Aí você mexe aonde? No bolso. Exatamente. Quando você mexe no bolso, ó, é o bolso. O segredo é o bolso. Deixa eu mostrar, né? Você chega e fala, deixa eu mostrar, daí ele acredita. Mas vou até puxar isso, Ju, que eu tinha te colocado na pauta, até já que você já puxou no assunto do produtor, eu tinha colocado aqui pra gente, como que, estava no final, mas já vamos puxar aí pra essa, como que eu faço no produtor para conseguir falar para ele fazer? Como que eu consigo falar para ele é bom, faz? Como que eu Primeira consigo coisa incentivar ele? Vamos falar assim, é o bolso, né? Que nem você puxou, eu falei, vamos puxar nesse assunto. A primeira coisa que ele vai te questionar é: minha filha, você tá maluca? Eu não tenho tempo para fazer isso. Eu já escutei de produtor virar para mim e falar assim: Juliana, eu não tenho costume de ir para o campo. Como é que você tá me pedindo para eu ficar andando no meio dessa soja que bate aqui no meu peito? Não tenho costume. Então você tem que ajudar ele. Você não tem que chegar metendo as duas botas no peito dele e falar, é assim que faz. Não! Jesus amado, ele vai correr. Isso é totalmente diferente. Então você tem que preparar ele. Você tem que trazer as informações dos amigos, dos vizinhos, dos formadores de opinião. Geralmente os produtores formadores de opinião, eles já têm um diferencial ali, que é onde você pode trabalhar. Ó, vamos lá na área dele, estou te convidando para você ir com a gente fazer um monitoramento, para você escutar o que eles têm para te dizer, para você ver a economia que esse produtor teve. Então não cheguem, gente, com as duas botas no peito dele, que não vai funcionar. Ele precisa estar sensibilizado com isso. Ele precisa. E ali, ó, é o custo. Aproveitando disso da gente estar falando do custo, para vocês que estão assistindo, tem uma publicação muito massa da Embrapa, junto com o Senar e com a Emater. Chama Resultados do Manejo Integrado de Pragas na Safra de Soja. Aí você tem desde 2016, que foi a primeira publicação. E a última que saiu foi a safra 19/20, e nós estamos agora fechando a safra 20/21. Para sair logo, então tá aí. Final do ano já tá saindo os resultados. E lá, vocês vão ver que sai qual foi a população de percevejo que predominou, qual foi a de lagarta, como é que foi o custo de controle, quantas pulverizações foram realizadas no Paraná, quantas pulverizações nas unidades de referência. É muito interessante, vale muito a pena ler. É uma leitura dinâmica, rápida, é muito gostoso. Então, não cheguem. Exato, e não cheguem com os dois pés no produtor, porque não vai dar certo. Primeiro tem que sensibilizar, tem que mostrar para ele que é possível sim. Sim, exatamente. E tem até alunos aqui, filhos de produtores, que já tentaram fazer o MIP, e daí o pai ficou meio com medo e passou a destruir o experimento deles, o acompanhamento, porque não consegue confiar, fica, mas tem ali, eu vou perder a produção, então a praga vai comer tudo.
né? Tem vários alunos que falaram, gente, meu pai acabou com a minha área que eu estava mostrando para ele. Então é difícil a gente. Então isso parte da gente, dos agrônomos, né, que a gente tem que conscientizar esse uso, porque eu conheço áreas também que tirou com duas. A da Carol também, olha lá, a Carol Freire. Deu errado. Toninho não confiou muito, não. Mas a gente conheço áreas também que tiraram até com duas, né? De 4 já reduziu para 2, agora você colocou de nenhuma. Então, olha quanto que consegue reduzir de custo e aumentar o lucro. É que fica com medo. Então, tem que seguir tudo certinho aí, né? Os métodos. Deixa eu puxar aqui. Já nós vamos chegar nessas perguntas mais específicas. Quais os métodos considerados no MIP que os pilares que envolve, que são os métodos considerados? Hoje nós trabalhamos no MIP. A Diandra também, aconteceu com ela também, né? Aí, ó, nós temos que reunir esse povo que não deu certo e vamos fazer. Que eu convido os pais. É que eu acho que o Zé não tá aí, ó. O Zé é prova. Tiramos com uma na área dele e o pai dele virou fã. O pai dele virou fã, fazendo propaganda aí na cidade. Virou fã. Já vamos fazer um grupo, então. Conscientizando a sustentabilidade aí. Exatamente. Então, hoje, o que a gente trabalha no MIP? Nós temos que pensar no MIP como se a gente fosse construir uma casa. Quando eu vou construir uma casa, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que preparar meu terreno, não é? Não vou conseguir construir minha casa em cima de um monte de areia. Como é que sustenta minhas paredes? Não sustenta. Então, o MIP é isso. Eu tenho que pensar na construção de uma casa. E o que eu tenho ali, ó, na base da minha casa? Saber reconhecer meus insetos. Nem tudo que tá lá é praga. E nem porque eu tenho percevejo marrom lá na minha área, ele é praga. Eu tenho que ter a população desse inseto que me justifique o controle. Então, eu estou falando de dinheiro. Estou trabalhando dinheiro aí na população. Saber reconhecer. Preciso saber reconhecer inimigos naturais. Essas áreas que a gente tira com 0 aplicação. Por quê? Porque o sistema está em equilíbrio. Eu tenho população de inimigo natural que está mantendo a minha população de praga abaixo. Agora, pensa quando eu estou numa área que está toda desequilibrada. Quem que chega para comer primeiro? Vamos pensar. Para eu ter um predador lá, por exemplo, uma onça que vai comer uma vaca no meu pasto. Quem que tem que estar lá primeiro? A vaca, horas. Mesma coisa acontece com as pragas. Para eu ter inimigo natural, tem que ter a praga lá. Só que quando eu vou lá e pulverizo, o meu nível de equilíbrio faz isso aqui, ó. Puf, quebra. Quebrou, quem que vem primeiro? Praga. Até inimigo natural se estabelecer, eu controlo. Quebrou de novo o equilíbrio. Quem que vem primeiro? Praga. Equilíbrio, quebra. Então, saber reconhecer é essencial. Nem tudo que está lá é praga. Segundo, as condições do ambiente. Nossa, é muito importante eu ficar de olho nas condições do ambiente. Tempo seco que a gente está com a gente. Porque a população de praga é favorecida também. É favorecido, então, na minha área, a população de pragas com um tempo seco. Se eu tenho um tempo mais chuvoso, eles não estão ali namorando. Tem uma redução. Inseto, ninfa. Outra coisa que é importante no reconhecimento. Tem gente por aí que fala que ninfa não causa dano. Onde você está com a cabeça, criatura? Ninfa, até segundo Instar, ela não se alimenta, mas a partir de terceiro Instar, que sabe a caneta Bic, aquela rodinha, quando você tira o tubinho do meio? A partir daquele tamanho, o bicho fura, o bicho anda, tá se alimentando. Então, ele entra também na contagem. E é isso que acontece. Pessoal não treinado subestima a população. Eu faço controle tardio. Se eu faço controle tardio, atingir ali um nível de dano econômico, que não é o que eu quero. Então, saber reconhecer condições do ambiente, nível de ação. Eu tenho nível de ação para pragas no vegetativo, pensando em soja, e no reprodutivo, também pensando em soja. E no milho, Juliana? No milho a gente está pensando tudo no vegetativo. Porque
atingir um certo tamanho, na nossa realidade do Paraná, eu não tenho autopropelido para ir lá e fazer uma aplicação. E às vezes o produtor não tem condição de pagar um avião. Então a gente vai até o limite que é a realidade dele. Então eu tenho níveis de ação diferentes em diferentes fases da minha cultura. Outra coisa importante que eu tenho que ter em mente, o MIP só funciona se eu for monitorar. Se eu deixar naquela, daqui uns 15 dias eu volto, não vai dar certo. Teu programa de MIP só vai funcionar se monitorar. Base. Então nós temos 4. Saber reconhecer, condições do ambiente, saber o meu nível de ação e monitorar. Aí, o que eu tenho na minha casinha para sustentar o meu telhado? Eu tenho métodos de controle. Só que eu não posso pensar no método de controle na loucura, assim. Acho que eu vou soltar a vespinha na minha área. Não. Eu tenho que pensar nisso lá atrás. Agora, ó, tenho milho safrinha no campo, eu estou planejando já a safra de soja. Então, é aí que eu preciso pensar nos métodos de controle. Controle cultural, que é rotação de culturas. Quando eu faço isso, o que acontece? Eu quebro o ciclo da minha praga. Ela não tem aquela repetição de alimento, que ela se favorece, então que ela se multiplica. Vamos pensar na cigarrinha do milho. Ela é específica no milho, ela só se reproduz em milho. Então, quando eu faço a ponte verde na minha safra de soja com um monte de milho tiguera lá RR, o que eu estou proporcionando? Aumento de população na safrinha. Rotação de culturas é essencial para quebrar ciclo de praga. Outra coisa, planta daninha. Isso eu ia comentar. Comenta com a gente essa parte, Ju, que hospeda as principais pragas aí. São campeãs, daninha, né? gente. Se você tiver, ó, uma coisa que eu falo pro produtor, planta daninha na roça é praga. Pode ter certeza, vai ter praga. Como você sabe que tem praga? Vai lá, procura para com o carro em qualquer área, acha uma moitinha de qualquer tipo de mato, trapoeiraba, capim, qualquer coisa. Você mexe assim, ó. Os percevejos faz assim, ó. Começa a sair. Por quê? Porque ali eles têm sombra, água, que é alimento, e tem um lugar ideal para se reproduzir. Então, ter planta daninha na tua área é praga. Controle cultural é extremamente importante, controle de plantas daninhas. Se você tiver conseguir um cultivo, né, na tua safrinha, no limpo, ó, a gente tá agora, eu tenho áreas em V7 indo para V8, então já escapei de percevejo com uma aplicação, gente. Tem produtores por aí que o milho nem nasceu, já fez uma, pensando no preventivo para percevejo. Preventivo do quê, criatura? Nem nasceu, já fez o tal do preventivo. Milho apontou, taca-lhe pau. Não, se eu não tiver a população, eu estou jogando meu dinheiro fora. Então a gente está uma de percevejo e estamos indo para uma de cigarrinha, monitorando. Se eu não tiver a população, se eu não tiver o vetor na minha área, por que eu vou controlar? Não faz sentido. E aí o vizinho fazendo 4. Então, controle cultural. Aí a gente pode trabalhar uma outra coisa que é bem interessante, né? Que é o controle comportamental. Aí a gente trabalha com feromônio. Feromônio é um cheirinho que extrai da fêmea, da mariposa fêmea, coloca numa cápsula e dentro de uma armadilha que a gente chama de delta. Nessa armadilha ela tem uma cola no assoalho, você coloca aquela cápsula ali dentro. E o que acontece no campo? Instalando várias armadilhas. O macho, quando ele chega, ó, ele tá com a anteninha lá a milhão. Tem fêmea por aqui. O que ele vai fazer? Vai direto lá na armadilha e fica colado. Porque ele não consegue sentir o cheiro da fêmea que está dentro do campo, porque a concentração de feromônio dela é 10 vezes menor do que a que está lá na armadilha. Então, você tem um método para enxergar. Opa, começou a aparecer mariposa na minha área. Se começou a aparecer mariposa na minha área, logo, logo eu vou ter lagartinha. Então, isso também é uma ferramenta que a gente pode
implementar dentro do MIP para você ficar esperto. Começou a chegar, opa, o que eu posso fazer? Então, eu intensifico o meu monitoramento. Controle cultural, controle comportamental. Controle genético também é uma base do MIP, mas isso não cabe a nós agrônomos. Isso são coisas de empresa, coisa do governo. Um exemplo disso é quando o governo federal começou a liberar no campo, né, nas cidades, machos estéreis de mosquito da dengue. Então, é um controle genético. É outra coisa. Aí vem o RNA interferente, que o pessoal tem estudado aí para colocar isso dentro da soja, e a hora que o percevejo sugar aquilo, matar um gene super específico do percevejo e ele morrer. Tipo, é o sonho, né? É o ápice. Então, estamos estudando. Tem coisa nova para chegar aí no mercado. Temos que ficar de olho. Aí a gente pode entrar no controle biológico. O que é o controle biológico, né? Como é que eu faço o controle biológico? Pensando no controle biológico, lá atrás, o controle biológico não é exatamente o termo um controle preventivo, não é uma prevenção. O que é que eu tenho que pensar do controle biológico? Pensando em liberação de vespinhas. Isso já tá. Então, só um minuto. Daí já estamos respondendo a pergunta do Samuel. Ele pergunta: o controle biológico ele deve ser preventivo? Já cai nessa que você está falando. Então, o que eu faço, né? Eu tenho que pensar no controle biológico como uma estratégia para pegar os primeiros ovos da primeira geração. Eu vou liberar ele 3 vezes no campo. Então, eu tenho que sempre pensar nisso. Poxa, eu estou começando a notar percevejo aqui agora. Esse percevejo, ele começa a acasalar, os ovos ficam ali em torno de 7 dias. É a janela que eu tenho. Começou a aparecer os primeiros percevejos, eu tenho que começar a liberar minhas vespinhas. Porque elas vão se manter ali na minha área e vão conseguir colonizar os ovos desses percevejos, né? O controle biológico. Então, eu tenho que pensar nele nessa forma de estratégia. Não é um controle preventivo, porque eu, né, não estou fazendo para matar o bicho, eu estou fazendo para o ciclo coincidir com aquilo, para que aquilo aconteça. Então, nas primeiras populações de percevejo, eu libero a vespinha na minha área. Juliane, se eu liberar muito tarde? Se você liberar muito tarde, a tua população de adulto vai atingir o nível de ação. E o que eu vou falar? Vamos controlar com inseticida. Controlou com inseticida, inimigo natural é extremamente sensível. Então, pensa nisso. A hora que começa a aparecer, pensando em soja, que começa as primeiras populações de percevejo a sair do mato lá, em vegetativo, que o pessoal já fica louco, quer aplicar, extremamente errôneo isso, libera as vespinhas naquele momento. Você liberando as vespinhas, você vai ter uma menor população na sua segunda geração, né? Então, o controle biológico, a gente pensa nisso, né? Nessa parte. Isso. Tem uma pergunta da Daniela, acho que já vai engaixar aí junto. Ela fala: quantos por cento da infestação de uma praga é considerado dano econômico? Depende da cultura, né? Varia de acordo com a cultura. Então, por exemplo, você vai pegar lá o valor, né, o custo da tua cultura, o valor para você controlar e multiplicar isso por 100. Então, vai variar de acordo com a cultura. Mas esquece nível de dano econômico. Você sabe por quê? Quando você trabalha com MIP, o que você faz? Você trabalha em nível de ação. É um nível calculado super abaixo do nível de dano econômico. Que o nível de dano econômico, ele se caracteriza pelo quê? Pelo custo que você tem, que o custo de controle é idem ao dano que a tua praga já causou. Então, é como se fosse inviável controlar. Óbvio que a gente não vai fazer isso, a gente vai controlar. Mas é o que acontece quando a gente não monitora. Geralmente, lá você tem uma população de 5 percevejos por metro em soja, sendo que o nível de ação é 2. E esses 3 percevejos a mais, o que está causando lá? Né? Qual é o prejuízo que você tem? Então, é nisso que a gente tem que pensar. Sempre pensar nessa parte do nível de ação, nunca no nível de dano econômico. A gente nunca vai trabalhar isso. E como é que eu vou identificar isso? Monitorando. 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, conforme for necessário.
Ah, Juliana, 3 vezes por semana é exagero? Depende. Quanto é que tá a tua população lá no canivetinho? Quanto é que tá a tua população enchendo o grão? Então você tem que ficar de olho nessas coisas. MIP milho, totalmente diferente de MIP soja. 2 vezes por semana eu tô lá no campo com os produtores. Eles enjoam de ver minha cara durante um mês. Um mês ali, ó. Funciona? Opa, uma para percevejo e a primeira para cigarrinho, estamos quase passando a régua. Imagina que alegria para esse produtor, que alegria para mim, né? Consigo passar isso para ele. Samuel perguntou se é obrigatório ter armadilha. Não, Samuel. Isso aí é o que você quer implementar, né? Tá dentro dos pilares do MIP. Por Ele exemplo, auxilia, né, nessas contagens, no caso, né? Vai ficar mais fácil. exato. É uma ferramenta que você tem para começar a observar. Opa, tá chegando. Mas se você está no campo monitorando, o que a gente começa a ver agora, ó, nesse período ali, milho em V6, por exemplo? Um monte de mariposa dentro do cartucho do milho. O que elas estão fazendo ali? Colocando ovos, que é a primeira geração que está vindo aí. Então, isso também você consegue observar monitorando. Não é obrigatório colocar armadilha. Você coloca, legal, você vai conseguir observar, você vai monitorar a tua armadilha ali a cada 4, 5 dias. E você vai ter uma noção muito maior de quando eles começaram a chegar. E o outro pilar do MIP, que eu ainda não falei, é o controle varietal. O que é isso? Então, quando a gente está pensando lá atrás, né? Opa, o que eu vou plantar? Vou plantar BT. Aí eu estou pensando no meu controle varietal, é a utilização de cultivares. Isso, Samuel, tem que entrar na roça e sujar as botas. Principalmente depois que chove. Ai, O boa. controle. Porque senão o controle. O controle varietal, a gente pensa lá no planejamento de plantio. Quando eu vou pedir lá na cooperativa, ó, eu quero cultivar fulano de tal, que tem o GNBT. Então, se eu estou pensando nisso lá no meu planejamento, por que eu já estou comprando no pacote um produto para lagarta em milho, em soja BT? Não é? Falou, já que você entrou em BT, agora vamos numa curiosidade. Deve ter. Alguém vai ter essa curiosidade também, que já me perguntaram. Começaram a usar de maneira incorreta, novamente, a ferramenta, igual acontece muito com os herbicidas, a subdosagem, a planta começa a ficar tolerante. E aconteceu isso com muita coisa aí com o BT do milho. Não fizeram área de refúgio, nada. E se você pega uma área dessa, como que a gente faz? Aplica ou não aplica inseticida? Quando você tem refúgio, prof? Não, sem refúgio. Tem gente que planta diretão, sem refúgio, e a lagarta começou a atacar. Daí já me li várias vezes. Aplica ou não aplica? Falei, depende da infestação, mas como que você. Já deve ter pego um caso assim, né? Já! Vixe Maria, é o que é só Vários o que deve tem, ser, né? né? É só o que tem. Ai, nossa, não sei nem o que você tá falando. Gente, coisa de BT. Você fala assim, no primeiro dia do nosso curso, quem plantou BT? Quem aplicou inseticida? Aí você fala assim, quem fez refúgio? É. Pessoal, vocês não fazem refúgio? Não, meu vizinho é o refúgio. Como assim, meu vizinho é o refúgio? Gente, milho, nós estamos na 4ª geração de BT. Vocês sabem o que é isso? 4ª geração de BT? 2008 foi o primeiro híbrido BT de milho. Nós estamos em 2021. Quanto tempo leva para você desenvolver uma ferramenta? 10 anos, por exemplo. Em 10 anos, a gente já está com 4 tipos de cristais inseridos dentro do milho e eu tenho Spodoptera dentro do cartucho em área BT. Eu tenho. Mostro foto para vocês depois. Está lá. Então, se eu não adotar o refúgio, o que vai acontecer? A gente vai para a 5ª geração? Não sei se tem mais cristais disponíveis para ser inserido, né? Não sei, não consigo. Mas aí, o que a gente pensa no controle? Mesmo em planta BT, por exemplo, lá em milho, vamos pensar em milho. Se eu tiver
15% de plantas com sinais ou infestadas com lagarto, porque às vezes eu não consigo ver ela dentro do cartucho. Eu não vou ficar arrancando cartucho por cartucho. Imagina, se a produtividade do milho depende do stand, eu tô lascando tudo ali. Então, o que eu faço? Se eu tiver o sinal, o que, que é o sinal? Às vezes vocês vão ver tipo um farelinho meio cinza assim dentro do cartucho. Aquilo é cocô. É cocô, ela tá ali, ela tá se alimentando, ela é resistente, ela tem dor de barriga. Então tem um monte de cocôzinho ali, mas ela consegue degradar o cristal. O que, que o cristal BT, né, faz? Ela se alimenta daquilo, ele se liga em sítios específicos do intestino da lagarta, aí ele rompe e extravasa, entre aspas, as fezes no sangue da lagarta. Ela morre por infecção. É como se acontecesse isso. Mas, quando ela consegue degradar isso, ela tem dor de barriga, ela faz um monte de cocôzinho. Você nota o sinal dela ali no milho BT. Então, 15% de plantas infestadas, né, com aquele sinal, ou com a lagartinha dentro do cartucho, eu faço controle. Mas pela madrugada, não utilize inseticidas à base de BT em área BT. Por que que eu vou fazer isso? Se ela já está, né, Resistente. degradando aquilo, não façam isso. Utilizem outros produtos. Mesma coisa, aí eu tenho uma área de refúgio. O que, que eu vou fazer na área de refúgio? Se eu tiver 10% das minhas plantas infestadas, controle. Não faz controle com BT, gente, na área de refúgio. Se você quer ter a população de mariposa que é suscetível ao BT, por que, que eu vou aplicar um inseticida à base de BT no refúgio? Aí a bichinha não morre. Fica até mais fortinha, né? Ficou mais forte, cruzou, pronto. Então não façam isso. Exatamente. Estamos na 4ª geração de BT já. Pensem só, que é o PWU, né? PWU Ultra, que é o que está no campo agora. É top de linha, mas vai se perder se a gente não adotar refúgio. E aí o que acontece? A gente está vendo lá em PWU lagarta dentro do cartucho. Novamente, perdeu. Só já aproveitando essa parte do refúgio, agora a pergunta do Ronan. Se as lavouras vizinhas não fizeram o MIP, prejudica o meu? Não. Daí é uma coisa super interessante, que eu adoro fazer isso com quem está fazendo o curso com a gente. Vem aqui, vamos ali no vizinho. Às vezes a gente está ali, ó, com 75 dias após a emergência da soja, sem aplicar nada. E o produtor naquele nível de cagaço, né? Meu pai amado, meu vizinho já passou 2 vezes. Vamos lá bater pano? Às vezes, a maioria das vezes, o que acontece, que é ali que você ganha o produtor. A população de pragas que está acontecendo no vizinho é maior do que na tua área. Então, não prejudica. Esquece. Vai lá bater pano no vizinho que vocês vão tirar a prova real. Geralmente, a população que ele tem é maior. Por quê? Porque estabelece praga, a hora que chega inimigo natural, ele pulveriza. Pá! O que vem? Praga, inimigo natural, quebra. Então, é por isso que às vezes ele tem muito mais populações. E é o que acontece também dentro do nosso programa de MIP. Às vezes, o que acontece? O produtor vai lá e aplica com antecedência. Não tinha população. Os ovos estavam começando a eclodir. Aí, 7, 10 dias depois, população com nível de ação. Por quê? Porque se ele tivesse esperado um pouquinho mais, ele tinha conseguido aquele time das ninfas se desenvolvendo e controlado junto. Feito uma só. Aí ele acaba fazendo 2. Então não tenham pressa, não tenham medo. O produtor, ele vai se sentir com medo, é normal, gente. O que não te desafia não te transforma. Então é isso que a gente tem que ter. É um desafio, mas depois que eles fazem, ó, essa semana eu tava hoje em Alvorada do Sul e o meu produtor do ano passado voltou para fazer MIP milho esse ano. No ano que ele estava fazendo MIP soja, ele aplicou 2 vezes. Na área normal dele, 4. Esse ano, ele meteu o louco.
tirou tudo, sem aplicar nada, nem fungicida. Eu falei assim, não acredito. Ele falou, não, menina, apliquei nada. Nada, ia bater pano, não tinha nada, não apliquei nada. E foi tudo maravilhoso, colhi bem, tô super feliz. Falei, e eu tô mais ainda. Então, não é nem sempre comigo eles vão ter o melhor resultado. Às vezes, eles fazendo o experimento, se sentindo mais seguros, eles conseguem tocar tranquilamente e tirar sem aplicar nada. Isso Imagina é os caras das revendas querem me sensacional. matar. Verdade. Falando nisso da Pujol e Revenda agora, até é importante falar também, assim como na rotação de formulados que a gente usa no solo, e rotação de inseticidas também por causa de resistência. É interessante também, né, Ju? Comenta aí que é importante. Você vê Exatamente. todo mundo usando o mesmo, né? Não vou citar nomes, mas você vê sempre usando o mesmo, mas vai chegar no momento que não vai adiantar, né? Ó, hoje tá aí, artigo científico para vocês procurarem na internet. Percevejo marrom resistente a inseticida. Gente, tem população aqui do Paraná, tá? Não tô extrapolando para outro lugar do planeta, não. No Paraná. Resistente a 32 vezes a inseticida. Você pensa que é você pegar 32 vezes a dose de um produto para controlar? Então, a rotação de moléculas é uma parte que a gente entra daí no controle químico da casinha do MIP. É extremamente importante. Quando você lê a bula, na bula vem escrito do produto, olha, você pode utilizar 2 vezes, por exemplo, dentro de um período de 30 dias. Ok, é 2 vezes dentro de 30 dias, então você tem que dar um intervalo ali de 15 dias. Se você precisar aplicar ali naquele meio, você tem que usar outro tipo de produto para você rotacionar, porque senão você faz o quê? Pressão de seleção. Caiu uma gotinha no bichinho, ele degradou. Opa! Normal, vida que segue, tô me alimentando, tô conseguindo me reproduzir. A hora que caiu outra gotinha, ele nem percebe, nem sentiu. E vida que segue. E os filhos dele vão ser resistentes. Tudo resistente. Exatamente. Então, o número de aplicações que a gente faz também proporciona isso. É isso que a gente também tem que cuidar. Rotacionar as moléculas e não ficar aplicando calendarizado. Ah, chegou o dia, vou fazer fungicida. Mete pau com inseticida. Não. Eu mesma estou proporcionando uma coisa desastrosa dentro da minha área. Então, não façam isso. Monitorem. Vocês vão ver, funciona super bem. Quando a Já gente fala... Pode falar, prof. aproveitando o gancho aí, o Júnior ele pergunta, já que você tocou no fungicida, ele fala na primeira passada de fungicida do pré-pendoamento, é essencial usar o inseticida para cigarrinha? Não, não. Não. Você tem que monitorar. Não adianta eu te falar assim, ah, lá no pré-pendão você vai ter cigarrinha. Sabe o que acontece? Cigarrinha é um bicho muito doido. Nós não temos níveis de ação para cigarrinha. Nós temos mais de 45 espécies que podem acontecer no milho de praga, que é a cigarrinha. Uma única que transmite os enfesamentos. Uma. Aí o que acontece? Nossa, tem cigarrinha aqui. Tá, mas é Dálbulos, o nome dela é Dálbulos maides. É Dálbulos? É a cigarrinha do milho? Ah, não, é diferente. Mas aí ele vê aquela cigarrinha, ele quer controlar. Então, ela é do tipo assim, tô aqui agora, enjoei, voei. Enjoei, voei, enjoei, voei. Fui, voltou, foi, voltou, já veio outra, já veio de outra área, já virou uma salada de mista. Então tem que tomar muito cuidado com cigarrinha. Monitorar é a chave. Se você tiver percebendo que a tua população está aumentando a cada 10 plantas ali, ó, uma. Você começou a aumentar ali, começou a observar 3, 4. Opa, significa que essa população está ali dentro da tua área. Então você vai ter que pensar no controle. Eu não posso deixar lá também a população. Nossa senhora, olhar o cartucho e tá, meu Deus, coalhado de cigarrinha. Não. Você tem que ter bom dia. Se a cada 2 dias você voltar lá e ver que tá aumentando,
Vamos controlar. E aí, o que tem acontecido agora? Ó, a realidade de hoje, gente. Produto que nem é registrado para cigarrinha no campo. Controlando cigarrinha. Então, né, nós passamos uns apuros aí que é dureza. Pensem só, se o produto não é registrado, significa que ele não tem efeito para o bicho, né? Por que eu estou usando ele? O que eu estou ocasionando nele? Vocês acham que uma empresa que detenha a patente do produto, ela não ia querer vender horrores, litros, maravilhas de litros para controlar cigarrinha? Tem gente aí fazendo 10 aplicações para cigarrinha. Então, utilizem produto para percevejo, utilizem produtos para lagarta, para controle de lagarta, e não utilizem produtos de percevejo para controlar lagarta e produto de lagarta para controlar cigarrinha. Não façam isso, que a gente proporciona o quê? Pressão de seleção, populações resistentes. Até o Ronani pergunta, Ju, até que estágio ela faz estrago no milho, na cigarrinha? O que a gente segue, né, que é o preconizado pela Embrapa Milho e Sorgo, falando nisso, vou mostrar aqui para vocês, ó, tem disponível na internet. Manejo da cigarrinha e enfesamentos na cultura do milho. É uma cartilha super legal, uma cartilha super atual, super novinha aí. Se não tiver, me avisa, manda um direct para mim ou para a prof, que eu mando para ela o PDF para vocês terem. É muito bom. Então, até que estágio que a gente tem cuidado da cigarrinha? Até 40 dias após a emergência, né? Porque é tudo muito incerto. Por que é tudo muito incerto? Vamos pensar assim, ó. Eu, na minha área, eu tenho uma população de 50 cigarrinhas com 5 transmissoras. Eu não sei quem está transmitindo, mas pensando que 5 estão transmitindo. Como é que ela está transmitindo? Lá atrás, ela picou uma planta que tinha a bactéria. O molicute é uma bactéria. Estava ali dentro da planta. A cigarrinha picou, tá ali na boquinha dela. Incubou, se proliferou. Aí todas as vezes que ela picar uma outra planta, o que ela vai fazer? Transmitir. Picou outra, transmitiu. Então eu tenho 5 transmissoras. O meu vizinho tem uma população de 150 cigarrinhas. Supondo que lá só uma é transmissora. Quem que vai ter mais problema? O que tem 150 cigarrinhos ou o que tem 50? Quem tem 50, porque 5 estão transmitindo. Na área dele é só uma. Então, ainda não temos um nível de ação, mas vocês podem ter certeza que a pesquisa está a milhão para tentar definir algumas estratégias para a gente chegar no campo e falar assim para o produtor com segurança: controla ou espera, essa população ainda é tranquilo. Ou um método, sei lá, alguma coisa revolucionária que a gente macera a planta ali e fala assim, tá contaminada. Né? Então, se está contaminada, notou a presença de cigarrinha, vamos controlar. Vão vir respostas rápidas, se Deus quiser. Mas até 40 dias após nascido, né? Após a emergência. Legal. E essa semana a gente estava aí que saiu, né? Tava bastante assunto em relação à polêmica que tá da antecipação do milho na soja, que tá lá. Então, até levantamos alguns questionamentos, todo mundo começa a dar opinião. A gente sabe, lógico, a Embrapa já tá com isso na pesquisa, eu até não tinha visto, é antigo já, não é? Acho que 2010 para lá, mas agora eles lançaram a parceria com a Jumil, né? Para fazer as plataformas adaptadas. Mas e pensando em questão de MIP? Juliana, agora a gente pensando que eu pensei logo para esse lado aí. Se eu vou antecipar o milho, com esses problemas que a gente está tendo aí de percevejo, tudo, antes de colher a soja, o que você pensa sobre isso hoje? Que a gente sabe que ainda precisa de muita coisa, né? Mas se fosse para implantar hoje isso, do ponto de vista. O que acontece, né, quando a gente pensa em manejo, é sucessão, né? Soja e milho. Não vai mudar muita coisa. Sabe por quê? Porque a população que a gente tem ali, por exemplo, percevejo, marrom, tá ali em R7, tá bombando, que é a hora que eles, crescem. Por que que cresce? É a hora que a minha planta começa a senescer, né?
Então vai senescendo, o percevejo marrom vai embora. Ele não tem preferência pelo milho. No entanto, no campo, são 3 percevejos marrom com relação a um barriga verde. Então, um barriga verde causa muito mais danos do que 3 marrom. A minha população de barriga verde na soja é baixinha. É muito baixinha. Então, se eu manejar bem bonitinho aí né, no plantio ali, entre aspas, consorciado milho, soja, o controle de percevejo vai ser super tranquilo. Porque a preferência do marrom vai ser pela soja. E a população de barriga verde que está ali, você vai conseguir manejar ela na hora que você estiver controlando, pensando na soja. Então, não vai mudar muita coisa. Aí, vamos parar para pensar ali no final da soja. O cara tá fazendo a dessecação do mato, o que ele faz? Ou a dessecação ali da soja, bota o inseticida, né? Então, se ele já vai dessecar com inseticida, se você já tiver o milho, você já vai estar pensando em fazer uma pulverização, pensando na tua população, monitorando no milho que tá ali. Então, não vai mudar muita coisa o manejo, não. A não ser que a gente tenha uma explosão gigantesca de barriga verde, que não é o que vai acontecer. Porque no final do ciclo de soja, esses primeiros que estão aparecendo ali são os que estão começando a sair ali dos matos, que sobreviveram na entre-safra. Então demora um pouquinho para ele se estabelecer. E aí você vai conseguir pulverizar pensando no milho. Então não vai ter muito problema em relação a controle de Não. pragas. Então. Nossa, porque a primeira coisa que eu fiquei pensando, falei, será? Agora deixa eu perguntar, né? Até o Thiago colocou embaixo aí, também queria ver a resposta. E a mesma coisa a gente pode pensar em lagarta, ó, porque tem se sobressaído bastante lagarta do gênero Spodoptera no campo. Mas não são todas que são Spodoptera frugiperda, que é o que causa problema ali no milho, né? Que tem preferência pelo milho. Me diz aonde que estão as eridânia e as cosmioide, que tem um monte de população na soja. Então elas não têm preferência por isso, né? Elas vão empupar no solo normal e vamos manejar ali estrategicamente. Se o produtor for conseguir adaptar isso, acho que seria um manejo extremamente interessante. Mas demora muitos anos. Se a gente falar de. É, se a gente falar, por exemplo, ali de braquiária no milho. Funciona, a gente sabe que funciona, mas não adotaram até agora. Quantos tem inoculante, produtores? tem vários que não fazem inoculação. Imagina, gente. Que é mais fácil, né? Imagina comprar, trocar todas as plataformas, os maquinários para adaptar nessa antecipação do milho. Eu acredito que também vai anos, não é uma coisa que. O básico que começa pela matéria orgânica já é difícil, a rotação de cultura. Exatamente. Então eu acho que isso, pensando nessa parte de máquinas, vai demorar horrores. Porque quando a gente fala para eles, ai, gente, nem que você for jogar a lanço, né, a tua braquiária na tua área, mas não. Ó, eu tenho um produtor em Alvorada do Sul, ele planta a braquiária. Então ele adaptou a plantadeira dele e ele planta na entrelinha ali, porque ele já faz 10 anos isso. E ele sabe do benefício que ele tem. Aí você vai nos campos. Exato. Aí você vai em todos os campos aí, que não tem um solo preparado, não tem uma coisa diferenciada, não tem matéria orgânica, não tem poro, não tem água, olha essa seca. O que acontece? Tudo sofrendo. Todo mundo pedindo, Jesus manda chuva, Jesus manda chuva. Mas não é isso. Se a gente estivesse pensando, estruturando o solo lá atrás, a gente conseguiria passar por isso, porque está se tornando cada vez mais comum. Prestem atenção nas 3 últimas safras. Soja antecipando o ciclo. Por quê? Porque está chegando lá perto dela fechar a parte de fechamento de enchimento de grãos, ela morre, ela senesce. De calor extremo. Aí o que acontece com o grão? Pesa bem menos. Igual as raízes também, né? As raízes superficiais, acima de 38 graus no solo, elas tendem a ficar ineficientes. Daí também já cai a absorção de nutrientes. Olha o milho agora. Tem milho em V4, que é a hora que define produtividade. Que tamanho tá essa raiz? Olha que sofrência que tá isso.
Depois, a hora que ele cresce, que ele adquire um porte, que ele precisava ter uma raiz estruturada lá para segurar o vento, porque a gente está agora entrando nessa ventania, e outono é ventania. O que acontece? Deita. Deitou, como é que eu colho? Hoje até eu ouvi num grupo aí que deitou com vento aí, o milho. Ah, Não sei se ele tá aí na live, mas eu vi num grupo lá que deitou. Já deitou o milho. Então você já vê o que já vem acontecendo, exatamente. Então a gente tem que começar, a gente fala do básico, né? Antes de começar. E começando do básico já vai ajudar em tudo. Inclusive a gente já tá conversando, vai ajudar nas pragas, já vai ajudar nas doenças, já vai ajudar em tudo. Então, temos que fazer. Então a gente já vai chegando no final aí da nossa live, passou rapidinho. Daí vai aguardando, né, nas próximas aí as perguntas, as dúvidas, se precisar só chamar a gente aí no direct. Com certeza. Para a gente fechar, Jus, uma pergunta assim, particular, que você é da área de entomologia, de controle de pragas, em relação assim, a gente sabe como que você vê as vantagens, a gente já viu que são inúmeras, e você vê alguma desvantagem em relação ao uso? Desvantagem é só que eu não recebo 10% do que o produtor economiza. Boa, mexe no bolso, fala, se eu conseguir ganhar. E ó, pessoal, se vocês ficarem de olho, eu tenho pessoas que fizeram treinamento, foram trabalhar no Mato Grosso, estão lá trabalhando como inspetores de campo, estão super bem, estão se dando incrível. Então, a única desvantagem que eu vejo é eu não receber 10% do que economiza, porque é só vantagem. Ele vai controlar na hora certa, ele vai ter rentabilidade, né? Eu falo para eles assim, o dinheiro que economizou dá para levar a família para a praia? Nossa, Juliana, faz tempo que eu não tiro férias, né? Pensa, eu atendo produtores, ó, de 3 hectares a 1.000 hectares. E o cara de 1.000 tirou com uma pulverização. Uma só, fez só uma. Imagina a hora que ele para fazer a conta. E o de 3 hectares tirar sem nada, se ele fazia 2 ou 3? Não, isso é muito gratificante, né? A hora que eu vejo, assim, eu adoro a agricultura, porque esse dia eu até causei uma polêmica na foto lá da Bandeira do Brasil, o maior produtor de grãos, sei o que, já chegaram, veio uns descendo a lenha na agricultura. Fala, mas gente, o povo do agro falando mal do agro, eu não aceito, daí eu também já compro a briga. Mas olha como é sensacional. Então, o que a gente faz, o nosso papel, olha o seu papel de mostrar os benefícios, eu sou mais da parte de conservação do solo, o seu de agricultura e de pragas, diminuindo o uso de inseticida. Então, gente, olha o tanto de sustentabilidade que a gente faz. A gente está estocando carbono, a gente não está emitindo para a atmosfera. A gente está diminuindo o uso de agroquímico, está diminuindo aí, né? Está aumentando o rendimento para o produtor. Então, gente, é o jeito de trabalhar. Igual eu falo, a agricultura, tanto o uso de químicos quanto a diferença do remédio do uso de químicos é a dose. Se a gente usar doses elevadas de remédio, o que vai acontecer? Vai fazer mal, assim como na agricultura. Então, se a gente fazer o posicionamento indevido, vai causar mal. Então, não é a agricultura, não destrói nada, gente. A gente sabe que a gente mantém a economia do país e a fome, né, de todos. A agricultura familiar, igual você já comentou, do 3 hectares, os pequenos, eles são mais responsáveis ainda pela distribuição de alimentos. Então, é sensacional. E esse é o nosso papel. Nós, agrônomos, alunos, os que já estão no mercado de trabalho, é isso, levar de maneira eficiente para aumentar o potencial produtivo e de forma consciente, e é o que a gente faz. Então, nós estamos com a consciência limpa, nós não estamos destruindo, né? Graças a Deus a gente está contribuindo para essa população aí, que eu amo de paixão mesmo. Essa área não tem... Eu sou da parte de solos e ajudo a parte dos insetos, aí a gente vai junto. Então é isso, gente. É muito gratificante quando a gente pode proporcionar isso para o produtor e depois escutar dele, né? Falando bem de uma coisa que surgiu na década de 60, que todo mundo deixou de lado e que hoje está retomando, ganhando uma proporção gigantesca. Então, vale muito a pena. E o agro não destrói, vai ver reserva legal, vai... Ai, gente... área de preservação permanente, mata ciliar, nós somos conscientes do que estamos fazendo. Então, cada um fazendo a sua parte, a gente está com a consciência limpa. E tem que ir igual formiguinha. Isso, eu falo isso, e
E eu falo que a gente tem que ir junto, se unir, Sim. não falar mal, igual eu vi gente falando mal do próprio agro e do agro. A gente tem que se unir e levar a informação de forma concreta e verdadeira. Mostrar, olha, não é assim. A gente chega aí, então, mostrando a realidade na prática, igual você vem trabalhando aí também no campo, o que tem que realmente ser feito. E é isso, gente. Eu agradeço muito, muito pela participação hoje aqui, Juliana. Espero que essa parceria agora a gente leve a todos que contribuíram com a gente, que compartilhou, que esteve aqui presente. Foi do começo ao fim a mesma audiência quase, então fiquei feliz também, sinal que a gente estava se interagindo, estava sendo interessante o assunto e que a gente possa cada vez mais compartilhar o pouquinho que a gente sabe. E eu sempre falo, de novo, né? Conhecimento é bom se compartilhado for. Então nós vamos junto aí, todos aí, né? Dos grupos aí das redes sociais, que a gente vai longe. E não deixar falar mal do nosso agro, não. O que a gente puder fazer, a gente vai estar atuando aí de maneira sábia na área. Muito obrigada a todos. Eu passo agora a palavra para a Ju finalizar. Eu agradeço de coração e espero até uma próxima. Eu que agradeço muito por poder falar para vocês sobre o MIP, né? Eu fui para uma área totalmente fora, né? Quantas mulheres estão trabalhando no agro? Segundo, quantas pessoas estão fazendo MIP? Então, gente, sério, foquem no que vocês querem, contem comigo, pode me mandar mensagem, eu tô lá o tempo todo, eu respondo, na hora que eu não puder, eu já mando um áudio ali para resolver, para sanar as coisas. E que a nossa parceria vá embora, porque eu acho que se a gente começar a trabalhar tudo integrado, de forma conjunta, solo, pragas, doenças, as coisas vão mudar, as coisas vão ser diferentes. E o mercado tá mudando, os produtores estão mudando, viu, gente? A consciência deles está diferente. É que eles não têm a informação. Então não adianta a gente meter o pau lá no produtor, coitado, ele é só o fim da cordinha lá, ele é só o último nó. Tudo que tá para trás está vindo errado, se ele não tem a informação. Contem comigo para o que vocês precisarem. E, prof, para a próxima live aí, ó, já vamos marcar. Se quiser. Vamos sim. Só puxando um gancho, que a Ju comentou agora, a verdade da informação do produtor. Até agora na Revista Brasileira de Ciência do Solo, que eu estava dando uma manchete para eles, eu comentei isso. Que eu fiz o meu mestrado doutorado em São Paulo, fui bolsista FAPESP, mas não é diferente das condições de outros estados. O quê? A pesquisa não chega até o produtor. Então tinha que ter uma ponte de levar isso para o produtor. E são poucos que fazem isso. Exato. Então a gente tenta fazer isso para levar o produtor. E a gente nem falou de casar também, aí é igual, tudo é interligado, igual a Ju falou. Nem falamos ainda da parte da aplicação de agroquímicos, com a parte biológica, com a parte de edáfica do solo. Então, nós vamos longe aí falando, mas foi um prazer imenso mesmo. Obrigada e continuaremos aí, se Deus quiser, pela frente. E logo a gente possa encontrar pessoalmente, né? Ai, com certeza. Estou ansiosa. Tomar uma gelada. Isso aí. Né? Muito obrigado. Obrigada de coração. Obrigada a todos que estiveram com a gente e compartilharam. E vamos continuar aí, gente, juntos difundindo o agro aí. Com certeza. Até mais. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Amém. Amém.